Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 31º episódio do Lê com a Gente. Essa série, então, que faz a leitura guiada do Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, Dr. Joe Dispenza. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Lisiane Pesce e tenho aqui a companhia de uma amiga muito querida chamada Débora. Tudo bem, Débora? Tudo bem? Olá para todos. Bom que vocês estão aqui, independente se hoje é a primeira vez ou se já estão acompanhando, a gente está aqui para trazer isso com muito amor aí para vocês. Com muito amor. E com muito amor, eu digo que se vocês se sentirem à vontade, ouçam aqui esse 31º episódio, está tudo certo, mas depois podem olhar aqui no canal, que tem desde o primeiro episódio para vocês acompanhar a leitura. E se não tiver a obra e não tiver como comprar agora, ou não quiser comprar agora, tá tudo bem também, porque a leitura realmente ela é na íntegra. Apesar da gente fazer alguns momentos de reflexão, então tu consegue acompanhar tranquilamente. É isso aí. Paramos então na página 223 e que fala a seguinte frase: consciência e não análise permite a entrada no subconsciente. Eis aqui uma forma de saber se você está no estado beta, se está constantemente analisando, chamo isso de estar na mente analítica. Você está em beta e não é capaz de entrar na mente subconsciente. A expressão paralisia por análise é apropriada aqui. Bem, é isso que acontece quando vivemos a maior parte da vida na faixa beta. A única hora em que não estamos em beta é quando dormimos. Nesse caso, estamos na faixa delta de atividade de onda cerebral. Agora você pode estar pensando: mas você disse que precisamos estar conscientes, precisamos nos familiarizar com nossos pensamentos, sentimentos, padrões de resposta, etc. Isso não exige análise? Na verdade, a consciência pode existir fora da análise. Quando você está consciente, pode pensar: estou furioso. Quando está analisando, vai além dessa simples observação adicionada. Por que essa página está demorando tanto para baixar? Quem desenhou esse site estúpido? Por que é que sempre que estou apressado, como agora, em que estou tentando obter uma listagem de filmes, a conexão da internet é tão lenta? Consciência, como pretendo que ela seja praticada aqui, é simplesmente notar, observar um pensamento ou sentimento e ir adiante. Um modelo operacional de meditação. Agora que cobrimos alguns aspectos básicos sobre as ondas cerebrais em crianças e adultos, essa base fornecerá um modelo operacional. Veja as próximas 5 figuras, para ajudar a entender o processo meditativo. Comecemos com a figura 8E. Graças às pesquisas com padrões de ondas cerebrais em crianças, sabemos que ao nascer estamos completamente nos domínios do subconsciente. A nossa mente inicial, ela é um círculo. Quase, eu vou tirar o efeito aqui da minha filmagem para poder vocês observarem, para quem não tem o livro. Prontinho. Ó, é bem simples, tá? A mente inicial, vazio, completo vazio. E diz assim: deixa esse círculo apresentar a mente. Quando nascemos, temos uma mente totalmente subconsciente. A seguir, examine a figura 8E. Os sinais de mais e menos representam como a mente de uma criança em desenvolvimento aprende com as identificações e associações positivas e negativas que dão origem a hábitos e comportamentos. Segue-se um exemplo de identificação positiva. Quando uma criança está com fome ou desconfortável, ela chora alto, fazendo um esforço para se comunicar a fim de obter atenção.
Quando quem cuida dela responde, alimentando ou trocando a fralda, a criança faz uma importante conexão entre seus mundos interno e externo. A criança faz uma importante. Já li isso. É preciso apenas algumas repetições antes de ela aprender a associar o choro alto com ser alimentada ou ficar confortável. Isso se torna um comportamento. Um bom exemplo de uma associação negativa é quando uma criança de 2 anos encosta o dedo em um fogão quente. Ela aprende muito rapidamente a identificar o objeto que vê externamente, o fogão, com a dor que está sentindo internamente. E após algumas tentativas, aprende uma lição valiosa. Mente em desenvolvimento. Daí aqui tem identificações associadas positivas e negativas, hábitos e comportamentos. Daí vem esse próximo círculo aqui, tá? E embaixo diz o seguinte: com o tempo, começamos a aprender por associação, pelas diferentes interações entre nosso mundo interno e externo por meio de nossos sentidos. Nos 2 exemplos, poderíamos dizer que no momento que a criança nota uma alteração química interna no corpo, o cérebro se anima e presta atenção ao que estava no ambiente externo e que causou essa alteração, seja por prazer ou por dor. Esses tipos de identificações e associações começam a desenvolver lentamente muitos hábitos, habilidades e comportamentos. Como você aprendeu, em torno dos 6 ou 7 anos de idade, quando as ondas cerebrais mudam para alfa, a criança começa a desenvolver uma mente analítica e crítica. Para a maioria das crianças, o desenvolvimento da mente analítica normalmente termina entre os 7 e 12 anos de idade. A meditação leva da mente analítica para dentro do subconsciente. Na figura 8G, a linha no alto do círculo é a mente analítica, que atua como uma barreira para separar a mente consciente da subconsciente. Então, aqui ele fala assim, ó, essa parte de cima, mente consciente e a subconsciente. Vejam a diferença, né? Que tem uma para outra. Em adultos, essa mente crítica adora raciocinar, avaliar, antecipar, prever, comparar o que sabe com o que está aprendendo ou contrastar o conhecido e o desconhecido. Na maior parte dos casos, quando os adultos estão conscientes, suas mentes analíticas estão sempre trabalhando e, consequentemente, funcionando em algum domínio de ondas beta. Aí a explicação dessa figura, né? Porque aqui é 5% e aqui é 95% de mente subconsciente. Entre os 6 e 7 anos de idade, a mente analítica começa a se formar. Ela atua como uma barreira, separando a mente consciente e subconsciente. E seu desenvolvimento normalmente termina entre 7 e 12 anos de idade. Ele já tinha falado isso anteriormente. Agora veja a figura 8H, acima da linha que representa a mente analítica. Está a mente consciente, que é 5% da mente total. Olha só, né, que interessante. É o local da lógica e do raciocínio, que contribui para a nossa vontade, fé, intenção e habilidades criativas. A mente subconsciente, que constitui cerca de 95% de quem somos, consiste nas identificações e associações positivas e negativas que dão origem a hábitos e comportamentos, tá? Então, mais uma vez aqui ele mostra os 5%, 95%, mente consciente, lógica e raciocínio, criatividade, vontade, fé. Daí fala, a mente total é constituída de 5% da mente consciente e 95% da subconsciente. A mente consciente opera primeiramente usando a lógica e o raciocínio, que fazem surgir nossa determinação, fé, habilidade
criativas e intenções. A mente subconsciente compreende nossa miríade de identificações positivas e negativas que dão origem aos hábitos, comportamentos, habilidades, crenças e percepções. A figura 8I ilustra o objetivo mais fundamental da meditação, representado pela seta, ir além da mente analítica. Quando estamos nessa mente, não podemos realmente mudar. Podemos analisar nosso antigo eu, mas não podemos desinstalar os programas antigos e instalar novos. A meditação, ela abre a porta entre as mentes consciente e subconsciente. Então, é como se tu abrisse uma portinha, né? Nessa ligação aqui das duas. Meditamos para acessar o sistema operacional do subconsciente, que vem a reprogramação, né, mental, que a gente estava falando, eu acho que foi no episódio anterior. Então, diz assim, meditamos para acessar o sistema operacional do subconsciente, onde residem todos os hábitos e comportamentos indesejados, e para mudá-los para modos mais produtivos que nos apoiem em nossa vida. Esse é o objetivo final de tudo, né? Meditação indo além da mente analítica. Daí vem essa representação do que eu tinha dito, né? Que é o romper aqui, essa portinha entre os dois. Um dos principais objetivos da meditação, então, é ir além. Da mente consciente e acessar a mente subconsciente a fim de mudar hábitos, comportamentos, crenças, reações emocionais, atitudes e estados de ser inconscientes autodestrutivos. Muito legal. Segue um pouquinho para nós, amiga. Sim, vamos lá. A meditação nos leva de beta para alfa e teta. Vamos examinar como você aprende a trocar de marcha e acessar outros estados de onda cerebral, de modo que possa ir além de sua associação com o corpo, ambiente e tempo. Você pode naturalmente desacelerar a vigilância de alta velocidade do cérebro e do corpo e entrar em um padrão de ondas cerebrais mais relaxado, ordenado e sistematizado. Assim, é bastante possível alterar conscientemente suas ondas cerebrais do estado de beta alto para alfa e teta. Você pode se treinar para subir e descer na escada de ondas cerebrais. Ao fazer isso, você abre as portas para uma verdadeira mudança pessoal. Você ultrapassa o tipo comum de pensamento alimentado pelas reações desencadeadas pelo modo de sobrevivência. Você entra no domínio da mente subconsciente. Durante a meditação, você transcende os sentimentos do corpo, não fica mais à mercê do ambiente e perde a noção do tempo. Esquece de si mesmo como uma identidade. Quando fecha os olhos, o input do mundo externo é reduzido, e seu neocórtex tem menos coisas para pensar e analisar. Como resultado, a mente analítica começa a se acalmar e a atividade elétrica do neocórtex é reduzida. Então, quando você calmamente presta atenção, se concentra e foca de forma relaxada, automaticamente ativa o lobo frontal, o que reduz os disparos sinápticos no restante do neocórtex. Portanto, você diminui o volume dos circuitos do cérebro que processam tempo e espaço. Isso permite as ondas cerebrais desacelerarem naturalmente para alfa. Você está migrando de um estado de sobrevivência para um estado mais criativo, e seu cérebro naturalmente se recalibra para um padrão de ondas cerebrais mais ordenadas e coerentes. Uma das últimas etapas da meditação, se você continuar praticando, é migrar para a frequência de onda teta, quando seu corpo está adormecido, mas a sua mente está desperta. Essa é uma terra mágica. Você atinge um sistema mais profundo do subconsciente e é capaz de mudar conscientemente as associações negativas para outras mais positivas. É importante lembrar que se você condicionou o corpo a se tornar a mente, e o seu corpo está, de certa forma, adormecido, enquanto sua mente está desperta, dá para dizer que não há mais resistência do corpo-mente. Em teta, o corpo não está mais no controle e você está livre para sonhar.
mudar programas subconscientes e finalmente criar a partir de um local totalmente desobstruído. Quando o corpo não está mais gerindo a mente, o funcionário não é mais o patrão, e você trabalha em um reino de poder verdadeiro. Você é como uma criança novamente, entrando no reino dos céus. Dormir, talvez descer, depois subir a escada naturalmente. Quando você vai dormir, passa pelo espectro dos estados de ondas cerebrais de beta para alfa, teta e delta. De modo similar, quando acorda pela manhã, naturalmente vai de delta para teta, alfa e beta, retornando a atenção consciente. Quando volta do submundo e recobre os sentidos, você se lembra de quem é, dos problemas de sua vida, da pessoa dormindo ao seu lado, da casa que possui, de onde mora e pronto. Por associação, você está de volta a beta com o mesmo você. Algumas pessoas despencam rapidamente por esses níveis, como uma bola de aço caindo do topo de um edifício. Seus corpos estão tão fatigados que a progressão natural, escada abaixo, rumo aos estados subconscientes, acontece rápido demais. Outras não conseguem trocar as marchas para descer a escada naturalmente até o sono. Estão excessivamente focadas nas sugestões que reforçam seus estados emocionais e mentais viciantes. Ficam insones e podem tomar medicamentos para alterar o cérebro e sedar o corpo quimicamente. De uma forma ou de outra, problemas no sono podem indicar que o cérebro e mente estão fora de sintonia. Então, mais esse trechinho aqui. As melhores horas para meditar, de manhã e à noite, quando a porta para o subconsciente se abre. Como resultado das alterações diárias normais da química cerebral de forma alternada, o cérebro produz serotonina, essencialmente um neurotransmissor diurno que o deixa alerta, e melatonina, um neurotransmissor noturno que começa a relaxá-lo para o sono. Há dois momentos em que a porta para a mente subconsciente se abre, quando você vai para a cama à noite e quando você acorda pela manhã. Por isso, é uma boa ideia meditar pela manhã ou à noite, pois será mais fácil deslizar para o estado alfa ou teta. Gosto de acordar cedo para começar o processo, pois embora ainda esteja meio sonhando, ainda estou em alfa também. Pessoalmente, prefiro criar a partir de uma tábua rasa. Outros preferem tarde da noite. Sabem que o corpo, que estava no controle durante o dia, agora está muito cansado para ser a mente. Podem criar sem qualquer esforço prolongado a fase alfa e até entrando em teta enquanto ainda estão despertos. A meditação no meio do dia pode ser difícil, especialmente se você trabalha em um escritório movimentado, cuida de uma casa com crianças que exigem atenção total ou está envolvido em atividades que requerem concentração intensificada. Nessas horas, você pode estar no meio de beta alto e isso pode exigir mais esforço para passar pela porta. E aí vem uma representação, né, dessas ondas, função das ondas cerebrais, consciente, beta e alfa, e subconsciente, alfa, teta e delta. Esse diagrama mostra como nossas funções de ondas cerebrais movem-se do estado de atividades mais alto e rápido, teta, para o estado mais baixo e lento, delta. Repare que alfa serve de ponte entre a mente consciente e a subconsciente. Quanto mais baixas e lentas as ondas cerebrais, mais você estará na mente subconsciente. Quanto mais altas ou rápidas as ondas cerebrais, mais você estará na mente consciente. Perfeito. Né? Uhum. Vou continuar um pouquinho aqui, tá? Tá. Último pedacinho. Assumindo o controle do progresso na meditação. Práticas contemplativas interiores retreinam a mente, o corpo e o cérebro para estar presentes em vez de se estressarem por antecipação por algum evento futuro com o qual você está obcecado. A meditação também levanta a âncora do sistema corpo-mente no passado e liberta das emoções que mantêm você preso à vida com que está familiarizado. O objetivo na meditação é cair como uma pena do topo de um prédio,
de forma lenta e estável. Você primeiro treina para fazer seu corpo relaxar, mas mantenha a mente focada. Quando começa a dominar essa habilidade, o objetivo final é deixar o corpo adormecer enquanto sua mente permanece desperta ou ativa. A progressão é a seguinte: se a consciência desperta é beta, de baixo a alto, dependendo dos seus níveis de estresse, quando você, com a coluna ereta, fecha os seus olhos, faz uma série de respirações conscientes e se volta para o interior. Naturalmente, sai do sistema nervoso simpático para o parasimpático. Sai da fisiologia do sistema de proteção de emergência, luta, medo, fuga, para o sistema de proteção interno, de construção de projetos a longo prazo, crescimento e reparo. À medida que o corpo relaxa, seus padrões de ondas cerebrais naturalmente começam a migrar para alfa. Se feita de forma apropriada, a meditação altera o seu cérebro para um padrão de onda mais coerente e ordenado. Você sai do foco nos três grandes, ambiente, corpo e tempo, para o estado sem corpo, sem coisa e sem tempo. Você começa a se sentir conectado, inteiro e equilibrado, e experimenta emoções elevadas mais saudáveis de confiança, alegria e inspiração. Orquestrando a coerência. Se nossa definição de mente é o cérebro em ação ou a atividade do cérebro quando processa diferentes fluxos de consciência, então a meditação naturalmente produz estados mentais mais coerentes e sincronizados. Por outro lado, quando o cérebro está estressado, sua atividade elétrica é como a de uma orquestra inteira de instrumentos musicais tocando mal. A mente estará fora de ritmo, desequilibrada e desafinada. Sua função é tocar uma obra-prima. Se você persevera com este bando de membros desordenados e presunçosos que pensam que seus instrumentos musicais individuais precisam ser ouvidos acima de todos os demais, e se insiste que toquem juntos e sigam sua batuta, chegará um momento em que eles se renderão a você como regente e tocarão como uma equipe. Então, o que ele quer dizer com isso? Que no início existe uma resistência, mas isso vai, a tendência desses barulhos irem diminuindo e se rendendo aos teus comandos, né? A todo esse foco da meditação, que a meditação proporciona. Esse é o momento em que as ondas cerebrais ficam mais sincronizadas, mudando de beta para alfa e teta. Mais circuitos individuais começam a se comunicar de modo ordenado e processam uma mente mais coerente. Sua atenção sai do estado limitado, excessivamente focado, obsessivo, compartimentado, com pensamentos de sobrevivência, migrando para pensamentos mais abertos, relaxados, holísticos, presentes, ordenados, criativos e simples. Esse é o estado de ser natural que deveríamos viver. Dê uma olhada na coerência ou no que também é chamado de sincronia, o estado em que o cérebro trabalha em harmonia. Pense da seguinte forma: o que sincroniza em conjunto, une-se em conjunto. Então, tem ali agora uma figura que diz a diferença entre as ondas cerebrais coerentes e incoerentes, né? Quando a pessoa, então, ela se sente completa, que ama a minha vida, sou espontânea, me sinto límpido, confio no universo, ele dá a seguinte figura, essa aqui, ó, inteira a harmonia, tá vendo aqui? E a outra figura fala: não consigo dormir, me sinto doente, não tenho tempo suficiente, não tenho dinheiro suficiente, ninguém me ama, minhas costas doem, né? Daí vem essa grande bagunça aqui. É claro que
mesmo a gente aprendendo a habitar muito, né, e experienciar essa plenitude, né, desses padrões vibratórios, óbvio que no nosso dia a dia, né, alguns períodos mais, outros menos, dependendo do que a gente está passando na vida, a gente vai oscilar, né, aqueles momentos de preocupação, momentos de mudança, enfim, é natural, né. É claro que um dia, quem sabe, né, nos tornaremos seres iluminados e não habitaremos mais este planeta Terra, né, e não vibraremos mais nessa dualidade, né. Mas o que é o mais legal de tudo é entender como retomar esse espaço com maior rapidez e, e sem se sentir engolido, sabe, por aqueles padrões extremamente estressantes. Então, isso que é o legal de desenvolver, vou dizer aqui entre aspas, né, essa musculatura, através da meditação, que tu vai acionando cada vez com maior habilidade essas frequências, né? Então, aqui diz, na primeira ilustração, o cérebro está equilibrado e altamente integrado. Diversas áreas diferentes estão sincronizadas, formando uma comunicação mais ordenada e holística de redes neurais trabalhando juntas. Então, tudo colabora, né? Nessa segunda ali, que é a desordenada, né? O cérebro está desordenado e desequilibrado. Muitos dos vários compartimentos não estão trabalhando em equipe e o cérebro, consequentemente, está adoentado e desintegrado. É isso, ele deixa aqui, né, bem claro aí, até através de figuras, não somente através de toda a explicação, né, tanto científica, mas também através dessas figuras, essas possibilidades que a gente vai acabar aí daqui a pouquinho já exercitando e aprendendo muito como finalmente, né, se sentir mais tranquilo, mais confiante e habitar um novo eu. Quero deixar aqui para vocês, então, mais uma vez, essa mensagem de muita gratidão por vocês estarem conosco nessa jornada. E já vislumbro, né? É muito interessante porque quando a gente se conecta aos projetos que a gente desenvolve, quando eles vão chegando nessa energia, né, do finalzinho, é natural que a gente já vá assim vislumbrando novos caminhos, novos projetos, novas coisas que vão acontecer, mas tudo em torno desse trabalho, né, da nossa mente subconsciente, desse desenvolvimento para nós sermos e mais do que sermos, né, sermos quem nós desejamos ser realmente e habitarmos os nossos sonhos com muita alegria, com muita leveza, com muita fluidez. Deixa aqui, se tu gostou de nos acompanhar, deixa o teu like. Se tu ainda não segue esse canal, né, então começa a seguir, fazendo com que essa rede potencialize e emane aí para mais e mais pessoas essa contribuição que a gente deseja muito, né, Débora, ser para E os todos. comentários são bem importantes para a gente também, né? Para a gente entendendo, acompanhando como é que vocês estão recebendo tudo isso. Essa troca para a gente também é bem rica, né? Isso aí. E por mais que seja tentador vocês pularem agora já direto lá para a parte das meditações, dá uma seguradinha, vale a pena, né, para não gerar aí angústia, não gerar nenhum desconforto, se tu não está habituado, obviamente, se tu é uma pessoa que já está muito habituada a meditações, né, não que tu não possa meditar, é óbvio, mas assim, é não pular etapas para que a gente possa fazer essa crescente juntos, tá bem? Um grande beijo e até mais. Eita, Tchau, até a tchau. próxima. Tchau, tchau.